Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje, nós vamos resolver um problema que para algumas pessoas parecia insolúvel. O nome da câmara prevista no contrato e quando você vai procurar, sumiu. E agora? Calma aí, nós vamos resolver o seu problema em 5 passos. Fica aqui comigo e confira a solução. Chegou a hora, começa agora o Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior, muito obrigado por sua audiência. Então vamos resolver o problema. Está previsto lá no seu contrato, veja aqui a cláusula compromissória, está previsto o nome da Câmara de Arbitragem que vai resolver o conflito caso aconteça algum problema. Então está previsto no nosso exemplo aqui a Câmara XYZ. Então o contrato está em curso e de repente surge o problema. Você vai lá no contrato, confere o nome da Câmara. Conferiu, Câmara XYZ, então você vai atrás da Câmara para solicitar o início da arbitragem. E de repente você descobre, a Câmara sumiu. E agora? Calma, a solução é mais simples do que parece. Vamos aos 5 passos que vão resolver esse problema. O primeiro passo: você deve fazer uma prova desse sumiço, do desaparecimento da Câmara. Mas como você vai provar que a Câmara sumiu? Claro, não é uma tarefa tão simples assim, porque fazer prova negativa é sempre mais complicado. Mas você tem algumas alternativas para tentar produzir essa prova e ter o elemento que vai justificar a solicitação futura. Então, como você vai fazer isso? A primeira coisa é, se você tem o endereço dessa Câmara, o endereço anterior dessa Câmara, você vai comparecer no local com 2 testemunhas para conferir que a Câmara não existe mais, ou ela vai estar fechada e o nome dela vai estar lá e a porta fechada, e você com as 2 testemunhas vai colher a confirmação de que ela está fechada, ou se já existia outra empresa naquele endereço, então você vai com as 2 testemunhas confirmar que naquele endereço não funciona mais a Câmara há muito tempo. Se você tem condições de verificar no cartório de registro de documentos aonde que a Câmara estaria estabelecida agora, ela pode ter comunicado uma mudança de endereço, então você vai lá localizar. Se o cartório tiver o documento da abertura da Câmara, mas não tiver nenhuma informação de mudança de endereço, uma declaração do cartório também servirá para você demonstrar esse desaparecimento. Agora, se isso for difícil de ser resolvido dessa maneira, porque você não sabe em que cartório está registrada aquela Câmara e não tem nem muita ideia de como pesquisar isso, você pode fazer o seguinte: além daquelas pesquisas normais de Google, internet que você pode fazer, você pode notificar a outra parte para que ela te informe o endereço da Câmara. Então esse passo é bem importante. Antes de ir para o segundo passo, eu preciso te dar uma explicação muito importante. Você pode estar pensando que, se lá na minha cláusula compromissória tem o nome de uma instituição e essa instituição não existe mais, eu posso ir direto para o Poder Judiciário e demandar lá. Isso não é verdade. A lei de arbitragem estabelece que, se você escolheu a arbitragem, essa é a escolha mais importante da sua cláusula. A escolha mais importante da sua cláusula não é a escolha do nome da instituição, é a escolha do caminho arbitragem. Então, se você escolheu a arbitragem, ainda que tenha colocado um nome de uma instituição e essa instituição não exista mais, há a necessidade de preservar a principal vontade que está expressa nessa cláusula. E a principal vontade expressa nessa cláusula é de usar a arbitragem. Então você deve substituir aquela Câmara por outra Câmara. Essa é a livre expressão da lei de arbitragem. Se, por acaso, você, quando for fazer o contrato, quando for redigir a cláusula compromissória, tiver a clareza, a consciência que você só quer fazer arbitragem se for em uma determinada Câmara, que você não aceitará nenhuma substituição, então você deve deixar expresso nessa cláusula que não aceitará substituição.
Portanto, se isso estiver escrito na cláusula, você estará liberado sim para ir para o Poder Judiciário. Mas se a cláusula tiver o caminho da arbitragem, tiver o nome da instituição sem falar nada mais, sem indicar um substituto e sem indicar que não aceita um substituto, é porque aceita substituto e você precisa escolher então esse substituto. Então vamos ao segundo passo. No passo 2, você vai escolher uma nova Câmara de Arbitragem para que, naturalmente, você possa sugerir essa nova Câmara para outra parte e assim vocês firmarem o compromisso arbitral. Claro que para escolher a próxima Câmara de Arbitragem, você deve ter alguns cuidados. E aí eu sugiro para você que você assista o nosso outro vídeo que fala sobre os 10 cuidados necessários para você redigir uma boa cláusula de arbitragem. Assista esse vídeo que lá eu dou todos os cuidados que você precisa ter para escolher bem uma Câmara de Arbitragem. Agora vamos ao terceiro passo. No passo 3, você deve escrever uma notificação para a outra parte. Nessa notificação, você deve, primeiramente, dizer que, apesar da cláusula compromissória do contrato de vocês ter a previsão do nome da Câmara XYZ, que você diligenciou e não localizou essa Câmara. E você vai apontar as evidências que demonstram por que você não localizou essa Câmara. Segunda situação, você vai facultar a outra parte que indique o endereço da Câmara XYZ, comprovando que ela está em funcionamento. A terceira informação que você deve colocar nessa notificação é a agenda, marcar dia, hora e local para vocês se reunirem e firmar um compromisso de arbitragem indicando a Câmara que irá substituir a Câmara anterior. Bom, essa notificação vai chegar a outra parte. Lembre que a notificação deve ter confirmação de recebimento. Você deve enviar ela com o aviso de recebimento, aquele AR, ou pelo telegrama com a confirmação de recebimento. Então, essa é uma cautela muito importante, porque lá na frente você vai precisar ter a prova de que a outra parte recebeu essa notificação. Então, tenha esse cuidado. Agora é o quarto passo. O quarto passo, o que é? Sentar para aquela reunião que você fez previsão na notificação que nós comentamos no passo 3. Então, aquela reunião marcou o dia, hora e local, chegou esse dia, você vai sentar e aguardar a outra parte. Se a outra parte não comparecer e você tiver a confirmação de que ela recebeu a notificação, pronto, você já tem o elemento necessário para ingressar com a ação prevista no artigo 7º da Lei de Arbitragem, e essa ação pretende que o juiz firme o compromisso judicial de arbitragem. Ele vai preencher a lacuna que está necessária de ser resolvida. Nesse caso, substituir a Câmara. Ele vai designar uma nova Câmara para que possa conduzir o procedimento de arbitragem. Bom, mas se a outra parte comparecer, aí vocês vão tentar se entender. É importante que haja um processo de convencimento, de persuasão, para escolher a próxima Câmara que vai resolver o conflito, porque está estabelecido que é por arbitragem. Então é muito mais fácil, por livre entendimento das partes, selecionarem o número de uma Câmara e definir ela como a substituta. E se chegarem a esse consenso, vão consignar isso no compromisso de arbitragem, e ali já podem, inclusive, aproveitar a oportunidade para declinar todos os detalhes necessários para que a arbitragem se desenvolva o quanto antes. Mas, se a parte não concordar, comparecer e não concordar com a escolha do nome que você está sugerindo, ou ela sugerir um outro nome e você não concordar e não chegarem a um entendimento, então você terá evidenciado também de que tentou chegar a esse entendimento consensual e não foi possível, estará habilitado para ingressar com a ação prevista no artigo 7º da Lei de Arbitragem, a mesma ação que falamos agora há pouco. Mas, se conseguirem se entender, vão firmar o compromisso de arbitragem. Então, recapitulando o passo 4, você vai sentar na reunião que você designou lá na notificação prevista no passo 3, aguardar a outra parte. Se ela não comparecer, estará habilitado para ingressar com a ação prevista no artigo 7º.
Se ela comparecer, vai tentar convencê-la a firmar o compromisso arbitral. Se não chegarem a um entendimento, estará habilitada para ingressar com a ação prevista no artigo 7º da lei. Finalmente, o quinto passo. No quinto passo é escrever o compromisso arbitral, onde vai consignar a Câmara que vai substituir. Esse compromisso terá decorrido ou do entendimento que vocês tiveram da reunião que ocorreu no passo 4, ou se não houve entendimento, ou ela não foi possível de se realizar, pelo que ficou definido pelo juiz, ou na audiência de conciliação que ele vai marcar, ou então, caso a conciliação não seja positiva e não consigam chegar ao entendimento também perante o juiz, o próprio juiz vai emitir uma sentença preenchendo a lacuna que é necessária, indicando o nome da Câmara de Arbitragem, já poderá inclusive indicar o nome do árbitro que irá arbitrar o conflito e os detalhes que faltarem também para que a arbitragem se desenvolva. Então é isso, 5 passos muito simples de fazer e que você resolve esse problema que parecia insolúvel. A Câmara sumiu e agora? Agora você já sabe como resolver o problema. Por isso, eu quero agradecer a sua audiência e pedir para você que compartilhe o nosso vídeo, que faça seus comentários, envie perguntas, críticas construtivas, e se você quiser fazer uma parceria com a gente para colocar os nossos vídeos no seu blog ou site, envie um e-mail para mim, está aparecendo aí na sua tela, asdrubaljunior@gmail.com. Terei um grande prazer de conversar contigo. No mais, até o próximo programa. Lembra, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo programa, um grande abraço.